Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor. Então permaneçamos firmes nessa paz. Tá pertinho da gente virar a página, creio. Vou falar um pouco hoje sobre a crucificação de Jesus. É um assunto muito forte. Por um prisma é difícil tanto de se falar como de se ouvir, mas por outro torna-se um chamado honroso para quem fala e um refrigério também para quem ouve, né? Eu focarei apenas o momento da crucificação. Não vou falar do Getsêmane, nem da prisão, dos julgamentos, açoites, o transporte da cruz, a ressurreição e outros fatos que são relacionados. Para tomar como base, eu vou ler Lucas 23, 33, apenas como praxe. Mas eu vou usar o conteúdo dos 4 evangelhos durante a narrativa para elaborar o enredo. E também registros de alguns historiadores do primeiro século, como Talo Samaritano, como Flávio Joséfo, Cornélio Tácito e outros, né? Apenas para clarear alguns pontos. Tá bom assim? Vamos pegar aqui a Santa Bíblia, nova versão internacional hoje, tá bom? Para dar uma variadazinha. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Tudo teve início, falando de crucificação, com a chegada de Jesus com a cruz num Gólgota, né? Que essa palavra ela tem várias influências. No aramaico é Gugata, no hebraico é Gugolê, no latim Calvaria, da onde vem o termo caveira ou calvário, e no grego é Gólgota, que foi adotado pela língua portuguesa, cujo significado também é caveira. Isso devido ao formato, né, do monte que lembra um crânio. Quando o condenado chegava, os carrascos eles puxavam a túnica, arrancavam, já colada nas feridas devido ao sangue ressecado dos açoites que tinha sofrido, e faziam isso, meu irmão, de uma forma muito brutal, causando dores horríveis. Alguns chegavam a dar espasmos e também até desmaiar. Tá bom? Depois eles cobriam o condenado com poucos panos. Os membros do Sinédrio, que era a Suprema Corte dos Judeus, eles realizavam, meu irmão, pessoalmente uma inspeção minuciosa e não permitiam que infringissem a decência dos judeus, mas taparam os olhos, no caso do nosso Jesus. Ele era judeu. Depois de passar esse momento, com uma broca, eles faziam alguns furos, né? Batiam e faziam alguns furos na cruz, na madeira, né? Na madeira vertical, que seria colocada no sentido vertical. Isso para facilitar a penetração dos pregos, né? Depois deitavam o condenado e com marteladas, meu irmão, eles transfixavam o pulso contra a madeira. Atravessava mesmo o pulso. Um pouco acima da peça vertical havia um cavalete, né, para onde o condenado ele era erguido, isso por cordas para sustentar o corpo caso o pulso ou as mãos e os dois juntos rasgassem devido ao peso. Depois, o condenado já suspenso, os pés eles eram apoiados naquele cavalete pequeno, né, e traspassados pelos pregos para poder fixar, entendeu? Os pés. Eu falei no início que o cavalete que era pregado, os braços que era suspenso, era o cavalete vertical. Perdoe-me, o cavalete horizontal. O vertical já estava lá no lugar. A cruz, normalmente, ela tinha um pouco mais de 3 metros. Era alta. E deixava suspenso o condenado para que a plateia contemplasse e proferisse insultos. O público, meu irmão, insultava e o condenado normalmente costumava revidar os insultos. Isso com aquele vocabulário chulo comum aos malfeitores. No caso de Jesus, o inocente, ao invés de insultar, de dar o troco, ele rogava ao Pai, tanto pela plateia como pelos executores. Jesus mostrou, meu irmão, o amor de forma jamais visto. Jesus já crucificado com 2 malfeitores, e os dois xingavam Jesus, viu? Segundo registram Mateus e Marcos.
Lucas ele destacou o momento em que um deles se arrependeu, suplicou e foi livre do inferno por Jesus, tá bom? Mas os dois xingavam. A Bíblia classifica, meu irmão, como maldito de Deus o pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, 22, 23, você vê esse registro aí. Isso é numa referência à morte por enforcamento, que era a forma judaica de executar o condenado, que ficava suspenso também. Agora veja, meu irmão, o controle soberano, supremo, para se cumprir cabalmente esta profecia. O modo de matar crucificado, que era mais degradante e cruel do que propriamente o enforcamento, que matava rápido, ele era cartaginense, não judeu. Cartago foi uma colônia que disputou e perdeu para Roma o controle do Mediterrâneo. Os romanos imperavam na época, então eles passaram a usar aquele modo usado pelos seus vencidos exatamente para fazer jus ao mais grave crime que alguém pudesse cometer. Já na cruz, Jesus já na cruz, aí deram um vinho misturado com fel, ele não pediu. Até então, né? Ele pediu lá na frente. E Jesus, ele provou aquele vinho misturado com fel e não bebeu, porque ele tinha que levar as nossas dores. Isaías, no capítulo 53, fala sobre isso aí. E essa mistura de vinho azedo, de fel e mirra, ele tinha efeito sedativo, anestésico, e era oferecida para amenizar as dores do crucificado, entendeu? Em seguida, a roupa, que não era nada barato naquela época, não é como nos nossos tempos, então os soldados eles tinham o direito, os executores ali que estavam presentes, eles tinham o direito de ficar com as roupas do condenado como bonificação. Como eram 4, então dividiram o manto, o turbante, o cinturão e as sandálias. E a túnica, que era feita de um único tecido, sem costura, eles lançaram sortes. Era também uma profecia com base numa forma poética utilizada por Davi para descrever o próprio sofrimento, lá no Salmo 22. Na descrição da tabuleta superior da acusação de Jesus, isso era comum, então eles usaram 3 idiomas. O hebraico, que era a língua original de Jesus, o grego, que era a língua universal da época, o grego alexandrino, e o latim, que era a língua oficial do império. Estava lá escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O propósito deles era debochar de Jesus. Mas Jesus, ele é muito mais, meu irmão. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, e todo joelho se dobrará diante dele. Assim a Bíblia diz, e assim eu creio. O Sinédrio, os que queriam que Jesus fosse morto por inveja, né, a Suprema Corte, sugeriu a Pilatos acrescentar que Jesus havia dito, que ele disse, mas Pilatos, morto de medo devido a um sonho que a sua mulher havia tido acerca de Jesus, ele não aceitou a troca não, ficou como estava mesmo. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Lá por volta da hora sexta, que é correspondente ao meio-dia, então ocorreu alguns fenômenos na natureza. O sol ele se escureceu por 3 horas, a terra se abalou de uma forma muito forte, os túmulos se abriram com esse abalo e alguns mortos saíram dos túmulos, foram ressuscitados ali. É o denominado luto da natureza e uma prefiguração da nossa ressurreição eterna, né? Foi nesse momento aí que Jesus ele bradou a sua maior angústia. Deus meu, por que me desamparastes? O primeiro versículo do Salmo 22 está contido isso aí. Não havia, meu irmão, uma forma mais original de expressar o peso dos pecados do homem que desligou o Filho físico, ainda que por um momento, do Deus Espírito Santíssimo. Já próximo ao desfalecimento, aí Jesus revelou sentir sede e deram vinagre ao invés de água. Como falei, houve 2 momentos, né? O primeiro que ele rejeitou o vinagre, que havia uma mistura ali, e o segundo que ele aceitou porque era apenas o vinho azedo, sabe? Sem o fel e a mirra. O Salmo 69, versículo 21, fala desses 2 momentos. Jesus, ele tomou aquele vinagre e consagrou a vitória. Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito, segundo João registrou
no capítulo 19, versículo 30. O termo grego pronunciado por Jesus, tão falado pelos pregadores, né? Tetelestai, ele tem vários sentidos, a depender do contexto, do tom e da expressão facial do pronunciador. Nesse aqui, leva para missão cumprida, ou seja, tudo cumprido, completado de forma cabal e perfeita. Era usado exatamente nas conclusões, quando havia uma tarefa árdua, e é como se fosse assim, cheguei, consegui, pronto. As mães, inclusive, as mães, as grávidas, elas falavam esse termo, tetelestai, quando elas ouviam o choro do bebê após as fortes dores do parto, tetelestai. Então o Salvador, ele sofreu para nos dar vida eterna. Esse é o fato. Tudo que eu falei e vou continuar falando trata-se da oferta da vida, isso bem definido, artigo com proposição, da vida, no lugar de outra vida. Jesus, ele morreu substituindo a mim e a você. É a plenitude do amor altruísta que galardoa. O nosso Criador inocente aniquilou-se a si mesmo, o Rei. Ele escolheu morrer no lugar do pecador, só restando ao tal pecador para poder obter a declaração de inocência perante o Senhor entronizado desde a eternidade, a confissão com arrependimento, que é o fator condicionante para o gozo eterno celestial. Isso que eu estou falando parece ser fácil de se fazer, mas lamentavelmente a ilusão de inocência, não vivo pecando, junto com a presunção de justiça própria, sou merecedor, leva o homem a resistir o quanto pode, meu irmão, para se render a Jesus. E o refrigério propagado por quem tem a experiência é entendido como ilusão, como utopia. Mas não há outra forma de se viver a paz e chegar lá. Pode acreditar. A Bíblia diz que as nossas justiças próprias são como trapos de imundície, e nossas culpas como o vento nos arrebata. Isaías escreveu no capítulo 64, versículo 6, isso aí. Essa colocação é uma metáfora se referindo ao protetor feminino, tá entendendo? Usado naquela época, naquele período, durante o ciclo mensal. Trapos de imundícia, repulsivo e inútil. Eu sou justo, Deus repulsa isso aí. Numa linguagem antropopática, aquela que empresta sentimento humano a Deus, o Senhor, ele tem nojo, ele tem asco quando nos arravoramos nas boas ações, presumindo que estas sejam a moeda para se adquirir a salvação eterna. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, nem de mim, nem de você, a graça e a fé salvífica. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. É assim que a Bíblia diz, é assim que a verdade diz. Reflita nesta pequena palavra sobre uma coisa tão grandiosa, a oferta da vida pelo pecador. Amém?